Nós vamos entrar esta tarde num assunto um tanto ou quanto polémico, que é a questão dos 144 mil. Se um assunto é polémico, fique de olho, provavelmente o diabo está polemizando a questão, porque normalmente ele quer, como eu disse, se ele quer passar por ali, ele faz um ruído aqui, então você está olhando para aqui atentamente enquanto ele passa ali. Então o diabo tem feito um ruído aqui, para passar em branco esta questão dos 144 mil. O ruído que ele tem feito é sobre a questão da literalidade ou simbologia do número. Daniel, não se consegue um quadro, um pincel? E as pessoas têm-se andado a digladiar. Algumas pessoas vão tentar convencê-los de que a doutrina da Igreja é que o número é literal, perdão, simbólico. Essa não é a doutrina da Igreja. A Igreja não tem posição assumida sobre essa questão da literalidade ou simbologia. Logo, o que eu vou falar aqui não é uma posição doutrinária, porque eu não me atreveria a adiantar-me à assunção oficial da Igreja. Nós vamos analisar e entender, porque algumas pessoas dizem assim, não, essas coisas não, se Deus quisesse, ele já tinha dito. Se os pioneiros tivessem pensado nisso, não saberíamos hoje nem a doutrina do santuário. Porque eles poderiam dizer, nós não vamos gastar noites estudando sobre o assunto. Se Deus quisesse, ele já tinha dito. E a Bíblia é clara, ela diz que toda a Escritura é proveitosa. O Espírito Santo tem uma citação que diz o seguinte: o livro que foi selado foi o livro de Daniel, não de Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Como é que você vai revelar uma coisa e dizer, eu estou revelando aquilo, não é para ninguém saber? Só no céu, vamos saber. Então, revelação é porque Deus quer realmente revelar ao seu povo várias coisas. Eu não vou, portanto, assumir nenhuma posição quanto à literalidade ou à simbologia, mas eu vou dar-lhe todos os dados para que você tome a sua conclusão. E que entenda o que importa realmente nesse assunto e não o que não interessa e que as pessoas fazem especulação. Vamos pegar uma Bíblia e abrir em Apocalipse, no capítulo 7. E vamos pular entre o capítulo 7 e o capítulo 14. Há pouca coisa sobre os 144 mil na Bíblia, aparentemente. Há um pouco mais no Espírito de Profecia, mas nós vamos descobrir que na própria Bíblia há mais coisas do que pensamos. Enquanto o meu computador insiste aqui em não abrir as coisas... Alguém aqui não está abrir? Não sei, ele está mesmo, tem várias coisas. Eu posso pedir emprestado uma Bíblia, essa é corrigida aí? NVI. Aqui. Olha, aqui está outra. Obrigado, muito obrigado. Apocalipse é o último livro da Bíblia, fica um pouco fácil de abrir. Capítulo 7. Capítulo 7. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Se vocês entrarem no site Bible Universe, bibleuniverse.com, apesar de estar em inglês, dá para entender, tem ali uma chave profética. Chave em inglês escreve-se Key, K-E-Y. Cliquem nesta chave e vão encontrar um paralelo dos símbolos apocalípticos ou proféticos e onde as passagens bíblicas comprovam o significado desses símbolos. Isso é muito interessante. Anjos significam mensageiros. Há momentos em que isso se refere a mensageiros de Deus, anjos, que chamamos anjos, com asas e tudo mais, né? Literais, e há momentos em que isso se refere a uma mensagem ou a propagação, a um mensageiro que leva essa mensagem. 4 cantos da terra. O 4 significa realmente esta globalidade da terra. E temos então aqui
alguém que está segurando, portanto, 4 mensageiros que seguram algo para que não aconteça na globalidade da Terra. Retendo o quê? Os 4 ventos. Ventos representam revoluções, catástrofes ou guerras. Para que nenhum vento soprasse sobre a Terra, ou seja, para que a Terra não fosse atingida por catástrofes, calamidades ou guerras, nem sobre o mar. Ou seja, não só a terra e o mar de forma física, mas também mar significa povos, águas muitas vezes são representadas nessa situação. Nem sobre árvore alguma. Árvore representa um indivíduo. Vemos que sobre Nabucodonosor se deu uma profecia chamando-o como se ele fosse uma árvore, em que as suas raízes iriam, toda a sua estrutura iria sofrer consequências. Então temos a cenário assim: 4 mensageiros de Deus que seguram calamidades e catástrofes que estão para atingir a terra e que vão afetar cada homem individualmente. E viu um outro anjo subir do sol nascente, vem um outro mensageiro. Agora vamos ver, se estes 4 anjos estão segurando, eles estão segurando catástrofes, significa que a mensagem deles pode trazer problemas, não é? E há um 4º anjo que vem com uma mensagem que segura um pouco esses problemas. E diz assim: e tinha o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo é apresentado de várias formas, mas o selo normalmente é o sábado. Eu estou resumindo, nós não vamos justificar cada coisa, isso fica para o vosso trabalho de casa, porque senão nunca mais acaba. Se eu for pegar em cada passagem, comprova o que eu estou dizendo. Mas o selo de Deus vivo, Deus tem um estatuto perpétuo com os judeus, com a questão do sábado, e o selo de Deus vivo está representado na sua lei, e eu já vou abrir isto outra vez. Está representado na sua lei, quando, em relação ao sábado, encontramos todas as questões que se prendem com um selo de um monarca, não é? O selo de um monarca, normalmente, isso já devem ter ouvido em várias palestras, normalmente descreve o poder desse monarca, os seus feitos, o seu território, e Deus, claramente no sábado, ele descreve, no mandamento do sábado, ele descreve quem é ele, o que é que ele fez, ele criou os céus, a terra, o mar e tudo que existe, até onde vai a sua extensão de território. Então aquilo é o selo dos 10 mandamentos. O único motivo por que o diabo ataca o sábado é porque isso é o que descreve a autoridade de Deus. Ao substituir o selo pelo dele, significa que ele passa a ter a autoridade e não Deus. Então o sábado e o domingo não são uma questão de estar certo ou não apenas, é uma questão de autoridade. E no final, quando quer dominical, será uma questão de autoridade, entender que autoridade você aceita. Então o que temos aqui é assim: não verifiquei a terra, nem o céu, nem o mar, ou seja, não seguram nada, nem as árvores, nem as pessoas, portanto, até que estejamos selando nas frontes. O selo reflete a autoridade de Deus, que está patente na sua lei, que representa o seu caráter, e que vai colocar na nossa fronte. Em Deuteronômio 6, encontramos Deus dizendo que estas palavras que eu estou dizendo as inculcarás e serão como testeira entre os teus olhos. Não quer dizer que você vai pôr os 10 mandamentos na testa. Quer dizer que estamos a falar, Deus está a falar do lóbulo frontal, que é onde está registrado todo o centro de comando do indivíduo. As suas decisões, a sua dinâmica de força de vontade, a sua dinâmica espiritual estão todos ali. E é onde Deus quer gravar a sua lei, ou seja, o seu caráter. Então, o que está a falar aqui é: não deixem que estas calamidades assolem a terra, até que os servos do Deus vivo tenham inculcado e reflitam plenamente o caráter de Cristo, a sua lei, o seu selo.
Nós vimos aqui esta manhã, o selo de Deus nunca será colocado sobre um homem ou mulheres que tenham um pecado acariciado sequer, que tenham, vimos tudo isso, vimos que vamos ter que refletir plenamente o caráter de Cristo. Então, este quarto anjo que está ali está dizendo assim: segurem estas calamidades até que os servos do Deus vivo tenham gravado no seu centro do comando do seu ser o caráter de Cristo e o reflitam plenamente. E ouvi o número dos selados. As pessoas confundem o selamento com a numeração. Elas dizem, por exemplo, várias igrejas dos reformistas têm dissecado sobre o assunto, têm muita luz sobre este assunto e falham em alguns aspectos naquilo que nós vamos ver. Mas têm, pelo menos, assumido uma posição naquilo que creem. Eu acho que nós também devemos avançar nesse sentido. Há bastante luz sobre o assunto e devemos, pelo menos, fazer mais alguma declaração. Pelo menos dizer que reconhecemos que isso é uma doutrina importante, não é? Ou uma matéria importante de ser analisada. Nem sequer falando em termos doutrinários. O que nós vamos encontrar é que o selo de Deus é o sábado em principal. Os judeus também fariam parte destes 144 mil. Todos que guardaram o sábado também fariam parte destes 144 mil, até porque Deus disse que tinham um contrato eterno. Mas aqui não estamos falando só de refletir plenamente o caráter de Deus. Estamos falando de ser contado. Vemos, por exemplo, na Bíblia que diz assim: pesado foste na balança e achado em falta. Vemos várias situações onde viu num efa de farinha. Sempre que, pega na cana e mede. Sempre que Deus faz contagens, medidas, pesagens, Ele está avaliando e analisa, faz uma análise e está avaliando para ver se nós estamos achados justos ou não. E aqui, o que Deus está fazendo é uma seleção dentre aqueles que recebem o selo, mas os que gravaram na testa esse selo, ou seja, que refletem perfeitamente o caráter de Deus. Então não é só um selamento, temos um selamento e uma numeração. Porque ele diz assim: e ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados. Agora começa a complicação. De todas as tribos dos filhos de Israel, estamos fora. São só as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil selados, da tribo de Ruben 12 mil selados, da tribo de Gad 12 mil selados, da tribo de Aser, continua. Bom, logo encontramos aqui um problema. Se quisermos transportar este selamento para os filhos de Israel, temos um problema. Porque hoje existem judeus, não existe praticamente pessoas fáceis de identificar, talvez nem um pequeno número, quanto mais 12 mil das outras tribos. Quando Deus disse a Davi que não faltará quem se assente no trono de Davi, Ele não estava falando de Israel como um todo, Ele estava falando por causa de Jesus vir como nascido na tribo de Judá, e Ele vai-se, a partir do momento que Ele diz é chegado o reino dos céus, significa que Jesus estabeleceu o seu reinado, e a partir daí Ele começou reinando, porque Ele, pelo seu sacrifício, Ele reapoderou-se como Senhor e proprietário, e agora Ele não sai mais do trono. E essa pedra que virá, ela só vem para consolidar o seu reino e acabar com palhaçadas. Mas, basicamente, esse reino foi estabelecido. E essa tribo é a única que subsiste. Deus poupou a tribo de Judá para cumprir a promessa que tinha com Davi, e as outras tribos acabaram por se dispersar pelas diásporas e ser aniquiladas. Então, se houver aí alguns que possam se afirmar, normalmente são os judeus conversos, mas eu nem quero entrar por aí, mas não vamos conseguir juntar 12 mil. Alguém já disse assim: Deus pode suscitar até nas pedras filhos de Abraão. Só que nós entramos numa nova aliança. E este cenário todo está falando de uma nova aliança. E agora Paulo nos disse claramente que não é descendente de Abraão apenas aquele que é pela carne ou pela circuncisão, mas todo aquele que aceita agora pela fé.
Então, por que é que nós vamos pegar uma passagem escatológica e transportá-la para a aliança antiga, quando nós vimos que Deus fez uma nova fase no plano da salvação? Não faz sentido. Mas, agora podemos dizer assim, bom, Deus pode suscitar até das pedras filhos de Abraão, mas reparem no seguinte: se você analisar com atenção estas tribos, você vai ver que está colocada aqui a tribo de José, por exemplo, 12 mil soldados, Manassés, 12 mil soldados, e de José, 12 mil soldados. Manassés está no versículo 6 e José está no versículo 8. Cadê Efraim? Ou você põe José, ou você põe Efraim e Manassés. Agora, pôr o pai e o filho como duas tribos, ou você conta o pai ou conta os dois filhos. Se você reparar, Deus várias vezes nos mostra que a primogenitura, ela muitas vezes é reaplicada não àquele que é o mais velho. Quando Jacó recebeu a primogenitura, ele não era o primogênito. Quando ele foi abençoar os filhos de José, José disse: pai, você está enganado, trocou as mãos. Disse: você está pondo a mão direita sobre o que não é primogênito, e disse esta. E Jacó olha para ele e diz: eu sei, filho, eu sei. Ele sabia o que estava dizendo, porque Jesus é o primogênito, embora não seja o primeiro ser humano a nascer. Ele não é o primeiro Adão, mas o primeiro Adão não vai receber os direitos de primogênito, e o segundo Adão é que vai receber os direitos de primogênito. Então, aqui nós vemos que está a aparecer José e um dos filhos. Por que é que Efraim está fora? Se nós formos analisar as bênçãos de Jacó aos seus filhos, nós vamos entender. Se nós formos analisar as características destas tribos, nós vamos entender. Há duas tribos que não estão. Quais são? Vejam se conseguem descobrir. Quem é que disse? Os danitas e os de Efraim. Aquilo que é dito em relação a Efraim é o seguinte: Efraim está entregue aos ídolos, deixai. Logo, está na idolatria e não pode ter o caráter de Deus refletido na sua mente. E Dan é a serpente que fica à beira do caminho, morde o cavalo e faz cair o cavaleiro. Quem é a serpente? Será que a serpente tem gravado no seu lóbulo frontal o caráter de Cristo? Não, só ele tem um caráter manso e humilde, não o de se autopromover. Logo, se você reparar a descrição das tribos que está aqui, pode analisar as várias descrições bíblicas, quando se distribui as terras, quando eles recebem bênçãos, e você vai ver que nunca é utilizada esta mesma abordagem de descrição. Então nós não temos aqui as tribos na sua ordem natural, e não temos aqui um sentido lógico das tribos. Até porque a própria tribo de Levi normalmente não entrava nas contagens. Então, por isso é que contam os filhos de José, Efraim e Manassés. Então nós não temos aqui a descrição comum das tribos, não é uma sequência de tribos de Israel. Logo, não estamos falando aqui de Israel físico, porque não existem suficientes para fazer este número, e mesmo que Deus suscitasse, não os poderia nesta ordem, porque não é a sua ordem natural, e Deus não pode dar o selo de Deus vivo a tribos que se entregam aos ídolos ou que estão representando a serpente e que não estão aqui. Portanto, logo, estamos descartando essa hipótese. Agora, no 9 diz assim: depois destas coisas olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. Então, nós temos não só 144 mil, como uma grande multidão. Se formos ao capítulo 14, nós vamos ver o cenário. Tem: olhei e eis um cordeiro que estava sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome do seu pai. O nome, em toda a Bíblia, representa a personalidade. Yahweh, Jeová, representa eu sou. Eu sou é uma expressão, é como pronunciar o verbo ser, e é como que dizer eu sou aquele que existe por si próprio. Por isso é que quiseram apresar a Jesus, porque Jesus disse: eu tenho vida em mim mesmo, eu existo por mim próprio.
eu tenho autoexistência, eu não sou um ser criado. Então, aqui diz que tem o nome do seu pai, ou seja, tem escrito na testa o nome de Deus. O nome representa os feitos e o caráter dessa pessoa. Logo, eles têm o caráter de Deus gravado na sua frente. Pronto. E ouvi uma voz do céu, uma voz de muitas águas. Há aqui uma multidão. E com a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um cântico novo dentro do trono e dentro dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. E estes são os que não se contaminaram com mulheres. Um cântico tem a ver com louvor, com adoração. Então eles estão adorando a Deus de uma forma especial, de uma forma nova. Será que é a bateria e tal, as coisas que eles colocaram para animar a música? Não. Porque o verdadeiro louvor, ele parte da nossa experiência com Deus, em vez de palavras ocas. Então eles estão cantando um cântico novo, porque eles têm uma experiência nova, a qual ninguém teve. E nos diz que só eles podiam cantar. Estes são os que não se contaminaram, ou não estão contaminados com mulheres. Olá! Os casados já ficam pensando, não posso fazer parte de ser casado comigo. E as pessoas dizem, bom, ou é literal ou é simbólico, porque se for literal já não vamos poder fazer parte de ser porque já casamos. Aqui, nós vemos que em toda a Bíblia, a questão das mulheres, a questão da pureza, ela sempre tem um significado espiritual. Deus claramente assumiu, não está aqui querendo dizer que eles vão ter escrito na testa, não é? Aqui vão ficar, por exemplo, com o nome de Deus escrito na testa. Mas o que temos aqui é o que significa mulher em termos bíblicos. Igreja. Então estes indivíduos não se contaminaram com outras correntes religiosas, doutrinas de outras igrejas. Aí alguns dizem, mas eu já pertencia a outras igrejas, agora já estou fora. Bom, Deus diz assim, eu não tenho em conta o tempo da ignorância. Significa que estas pessoas, tendo consciência espiritual de qual é a verdade, não abraçaram outras correntes religiosas. Mas, se nós analisarmos todo o contexto de onde essas pessoas saíram, que vimos no capítulo 7, nós vamos descobrir o seguinte, que o Apocalipse nos fala sobre a grande prostituta e sobre as suas filhas meretrizes, que se vão juntar, que se vão juntar e trazer toda uma apostasia. Então não estamos falando apenas de abraçar ou não outras igrejas, estamos falando de não abraçar esta apostasia final, em que todas as meretrizes se vão juntar com a sua mãe prostituta e trazer uma última apostasia. Então, este povo não abraçou, eu vou dizer algo um pouco forte, o ecumenismo. A sua fidelidade com a esposa, com a mulher, ou com Cristo como esposa dele, manteve-se sempre. Eles não abraçaram o movimento carismático, não abraçaram a união entre as igrejas, mantiveram a sua doutrina pura, porque se todas as igrejas, as pessoas dizem assim, não, mas todas as igrejas são boas, desde que levem a Cristo, então venham todos para mim. São todas boas, para que anda cada um da sua, dizendo é assim, não, é assim, é assim, é assim. Parece que há diferenças então. Podem entrar aí, animados. Eu estou ainda aqui debatendo, porque eu gostaria de ter as minhas notas, mas acho que elas não querem subir, então vou ter que fazer tudo de cor. Eu já me dei mal de fazer coisas de cor, mas vou começar. E agora temos, porque são virgens. Obviamente já vimos então, estas mulheres que estamos a falar, eles não se contaminaram com outras correntes doutrinárias. Outras igrejas que estamos a falar não é necessariamente igrejas físicas, mas outras doutrinas, outras mulheres que não a mulher de Cristo.
e são virgens, ou seja, são puros. As doutrinas, eles não pegam doutrina alterada, eles buscam a doutrina na sua pureza e estão libertos pela verdade. E depois diz assim: estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Bom, seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá significa andar com Deus. Quem andou com Deus quando vemos na Bíblia? Enoque andava com Deus. O que é que Deus fez com ele? Por isso o levou para si. Este grupo não se contaminou com mulheres, andou com Deus, seguiu tudo o que Deus mandou. Se Deus mandou ir para o vale da sombra da morte, eles foram para o vale da sombra da morte. Se Deus mandou ir para a montanha da honra, eles foram para a montanha da honra e foram sempre com Deus. E por isso, provavelmente Deus os tomou para eles. Para ele, para si. E reparem só. Segue o Cordeiro onde quer que ele vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Primícias significa os primeiros frutos. Às vezes, em grande parte das vezes. Mas às vezes também não. Jesus é considerado as primícias dos que morrem e ressuscitam. Ele foi o primeiro a morrer e ressuscitar? Não. Mas ele é um fruto especial. Então as primícias não representam apenas os primeiros frutos, mas o melhor. A nata da situação. Então, estes não são necessariamente os primeiros salvos, o que não quer dizer também que não possam ser fisicamente isso, mas são a nata dos salvos. Logo, como já vimos uma grande multidão e vemos que são as primícias, se são as primícias, diz assim, estes são as primícias, estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias. As primícias é a única colheita que você tem? É tudo? Ou você tem mais? Tem mais. São a melhor seleção. Então, logo, está desfeita aqui a doutrina de 144 mil como sendo os únicos salvos no céu. Porque eles são as primícias, não são a totalidade. Então, significa que há mais. E existe ali uma multidão, então, logo, o que temos aqui são uma seleção especial dentre os salvos. E na sua boca não se achou engano. Oh, meu amigo, isto vai ficar complicado. Porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Como é que você pode ser irrepreensível diante do trono de Deus? Deus olha para nós e nos vê através de Cristo. Mas é essa justiça de Cristo que Ele está vendo. E sempre através da justiça de Cristo, a justiça não é só imputada, ela tem que ser comunicada. Então, com a nossa experiência de santificação, ela tem que passar, essa justiça tem que passar a ser parte da nossa vida. E estes aqui são os tais, que como vimos esta manhã, são os tais que não há neles nenhuma mancha e que refletem o caráter de Cristo completamente. Por isso é que são irrepreensíveis. Cristo é o único irrepreensível. Eles são um reflexo dessa irrepreensibilidade de Cristo e na sua boca não se achou engano, porque Ele, Cristo, é a verdade. O diabo é o pai da mentira. E estes não têm engano porque eles refletem a Cristo. E depois nós vimos, continua a dizer que viu um outro anjo, levando o Evangelho eterno, tal. Eu não vou entrar aqui na estrutura do que acho. Vamos fazer então um resumo do que estamos a analisar. Eu fui acompanhando passo por passo e agora acho que dá para entender. No capítulo 7, nós temos um cenário de pessoas que estão prestes a sofrer uma calamidade global e que os anjos estão segurando essa calamidade, e a calamidade global sabemos que está para vir são as pragas. E os anjos estão segurando essas pragas e estão segurando todas as revoluções que vão acontecer até chegar a essas pragas, são aquelas que vimos no quadro profético, só com um objetivo, para que se faça o quê? Selar. Ou seja, em que cenário estamos? Estamos no cenário escatológico, no tempo do fim. E os anjos estão segurando as calamidades que vêm, como o decreto dominical, como as pragas, só com o objetivo de que os servos de Deus vivo consigam ter gravadas na sua mente o caráter de Cristo. Você está entendendo o que eu estou a dizer? Este momento está a acontecer. Deus está segurando todas as calamidades que estão por vir, só por mais um pouco.
E entre os dedos desses anos já escapam algumas calamidades. Os prelúdios das pragas vão começar a chegar. E Deus só está segurando tudo aquilo que está para vir, para que você e eu tenhamos um pouquinho mais de tempo para gravar no nosso caráter e personalidade o caráter de Cristo. Para não ter nenhuma mancha sequer, para refletir completamente. Isto é o que está a acontecer neste momento. Nós vemos tsunamis, furacões, 4 furacões seguidos a atingir a costa dos Estados Unidos. São ventos que escapam. Deus está só segurando. Ele está só esperando por você. Daí que a nossa santificação seja importante. Fazendo um paralelo com o que aprendemos esta manhã, nós temos claramente que já começou o último sinal antes de receber esse selo. E nós vimos que para receber esse selo já temos que ter o caráter de Cristo refletido. Então já estamos nesse período em que os anjos estão segurando esses 4 ventos, e para ter o caráter de Cristo refletido, temos que começar a trabalhar já, porque o último sinal, o falso revivimento, o falso Pentecostes 2, já está aí. Então, esse sinal é um alerta para nós, de que se queremos receber o refrigério, temos que aproveitar agora entre os 4 anos, enquanto os 4 anos estão segurando os 4 cantos, para receber o selo de Deus vivo. Mas não é só uma questão de ser considerado e aprovado por Deus. Há aqui, além dessa aprovação, uma seleção. Há um número. E essa seleção funciona da seguinte forma. Muitos podem dar o seu melhor e não conseguir entrar nesta seleção. E Deus nos vai levar para a morte. Aí muitos ficam dizendo, vai, então está tranquilo, se eu não conseguir, Deus vai me levar para a morte. A profecia é clara. Aqueles que não derem o seu melhor, Deus não vai levar para a morte. Eles vão enfrentar todas as provas e não vão aguentar. Porque Deus não pode tomar partido por alguém quando essa pessoa está em lacuna. Porque depois Satanás vai acusá-lo. Então, como é que você vai fazer? Então eu também quero ir para o céu. Então, somente quem der o seu melhor vai conseguir. Se não conseguir entrar, Deus vai levá-lo para a morte. Agora eu quero que entendamos aqui aspectos muito importantes. As tribos de Israel representam o Israel simbólico, já vimos, porque não poderia ser o literal. Então, está descrevendo as várias características. Quem quiser gastar tempo em casa, vá ler as bênçãos às tribos, a bênção de Jacó, vá ler as características das tribos e você vai encontrar que características, que qualidades você tem que ter. Vamos ter uma variedade de dons, porque somos um corpo. E cada um vai representar nos seus dons o Israel literal, mas de forma simbólica. Uns vão ter uns talentos, outros vão ter outros. Então, isto é o que está aqui representado. Este número, se nós formos analisar este número, ele é múltiplo de 12. Podemos multiplicar 12 vezes 12.000, ou fazer 12 vezes 12 vezes 10 ao cubo. Então, nós encontramos 12 vezes 12.000, por exemplo, são 12, que é a base da liderança de Cristo. Nós falámos sobre isso ontem, quando analisamos que Deus sempre escolhe assim, olha, temos conjuntos de juízes com base nesse número, temos o exército de Davi com múltiplos desse número, temos 24 anciãos que são 2 vezes esse número, temos a cidade santa que é com base nesse número, temos 12 tribos de Israel, 12 discípulos, temos a mulher que tem 12 estrelas, enfim, 12 está por todo lado, sempre que está envolvida a liderança de Cristo. E 11 significa a liderança do diabo. Ordem ao caos, ordem a partir do caos, é a filosofia do diabo e é a forma como ele quer estabelecer o seu reino. Deus escolhe o seu reino estabelecendo uma liderança que representa o seu caráter. O diabo estabelece o seu reino instaurando caos. 11 de setembro significa 11, número de ordem a partir do caos, e 9, que é o 6 ao contrário, incompleto, significa 6, imperfeito, incompleto. 9 significa completo. Caos completo. A partir do caos completo, que vem dessa insegurança e das crises, o diabo vai conseguir estabelecer uma nova ordem. O seu reinado. O único momento em que ele vai conseguir reinar alguma coisa realmente.
globalmente falando, mas mesmo assim tem uma areiazinha que vai atrapalhar, que são exatamente estes. E o que vamos encontrar aqui então, 12, são múltiplos de 12, por exemplo, 12 representa as bases da liderança, 10 representa uma plenitude e 3 representa a divindade. Então temos a base da liderança na plenitude da divindade, gerida pela divindade, tendo a divindade à cabeça. Este número vai representar muitas coisas, e como já vimos, ele é um múltiplo de 12. Então o que temos aqui são as primícias, é a exponência máxima, a elevação ao máximo da liderança de Deus. Ou seja, ao multiplicar a liderança, as primícias dos salvos da terra são o expoente máximo da liderança de Deus. E eles seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá, porque eles vão ser a guarda de honra de Cristo. Meu amigo, eu não sei se vocês estão a entender isto que eu estou a dizer. Seguir o Cordeiro onde quer que ele vá não é só aqui, é lá no céu. O livro Primeiros Escritos, Ellen White, diz que Jesus estava mostrando o céu, e chegaram a um tempo e ela quis entrar e Jesus disse: não, somente os 144 mil entram aqui, as pessoas não quiseram entrar. Que ela viu os nomes deles. Os 144 mil vão ser a guarda de honra pessoal de Cristo. E se você analisar, comparando estes textos com os textos dos Primeiros Escritos, nós vamos encontrar aqui o governo de Deus. O governo de Deus é mais ou menos assim. Temos o trono de Deus, os 4 seres viventes que representam não só a globalidade universal do seu governo, como as características de Deus. Vê tudo, sabe tudo, conhece tudo, e são esses 4 seres viventes. Os 24 anciãos representam 2 vezes a liderança de Deus, as fases principais, não é? E que estão ajudando a governar, são como conselheiros. Depois, diz que tínhamos os 144 mil num quadrado perfeito. 12 é um número escolhido por Deus, porque ele é um número divisível por tudo. Então é o número perfeito para fazer esquadrinhamentos matemáticos perfeitos. É divisível por 1, por 2, por 3, por 4, é divisível por tudo. Então, eles conseguem fazer um quadrado perfeito por causa da divisibilidade do número. Esse quadrado perfeito não está ainda claro se é à volta dos anciãos ou à frente dos anciãos. Mas o que é certo é que estão em quadrado perfeito e só depois está a grande multidão. Então Deus está aqui a mostrar a hierarquia do seu governo. Ele é o soberano e tem os poderes globais e plenos. Tem um conselho com base em experiência das pessoas que viveram onde abundou o pecado, superabundou a graça. E tem uma guarda de honra, que são as primícias dos salvos, e vão governar junto com uma grande multidão, que são como que os sapátras, não é? Digamos assim, e que estão, Deus vai nos levar todos, no fundo, para reinar, porque nós vamos ficar. Ele vai trazer a cidade santa para morar aqui na Terra, e a Terra vai ser o centro do governo do universo. Isto é sério. Os 144 mil são a guarda de honra, que vai acompanhar a Jesus para sempre. Você e eu temos o privilégio de ser selecionados para fazer parte do grupo que vai acompanhar Jesus para o resto da eternidade. Você sabe o que isso significa? Você sabe o que é o universo todo olhar para você e ver em você alguém que foi resgatado, o traidor que foi salvo. O traidor que conseguiu, do ponto mais reles da degradação do pecado trazido por Satanás, representar com clareza e pureza o caráter de Cristo e dizer que sim, a lei de Cristo, a lei de Deus é perfeita, e eu decidi ser um servo de Jesus e ser transformado por Ele pelo seu poder. Ele tem um poder tal que, sem me obrigar, eu voluntariamente quis aceitar e ser transformado por Ele. Ele foi poderoso o suficiente para começar a obra e terminá-la em mim, e eu estou aqui. Quando Jesus chegar a visitar os planetas como monarca, a quem Deus lhe deu o reino, ele vai chegar e toda a gente vai olhar para aquele ser, Deus em forma humana, vai se lembrar do plano da salvação, vai se lembrar que Satanás disse que o caráter de Deus não era perfeito, que a sua lei não era perfeita, e que estava em Jesus como uma prova de que Satanás é um mentiroso.
mas tem mais 144 mil provas atrás de Satanás. É duplamente mentiroso. Não só o homem criado com condições para não pecar poderia não ter pecado, como o homem no máximo da degradação pode ser resgatado por Cristo e representar claramente o seu caráter. Esse Satanás é um mentiroso. Você acha que mais alguém vai querer pecar? Você acha que mais alguém vai querer pôr em causa este Deus? Um Deus que, como eu disse ontem, já antevê o futuro. Eu não conheço nenhum nada que diga assim. Alguém chega e diz: está aí uma comunicação e você está sendo traído. Quem é? Quem é? Sou eu. Será um cara. E começa a bater e mata a família toda e mata os amigos todos para não ficar nenhum rastro, para não se levantar outra vez a traição. Olha como é que funciona Deus. Eu sou o único. Sabe, o céu não funciona com democracia. As pessoas pensam que a democracia é o governo de Deus, mas não é. É monarquia. Ele é que manda. Não tem essa. A única coisa é que não é uma monarquia de ditadura. É uma monarquia com eleição. Você pode eleger, aceitá-lo ou não. Mas se você não aceitar, você não tem grande saída, porque não existe vida fora dele. Então a sua consequência natural será a morte. Se vai levar 6 mil anos ou se você vai morrer em 930 anos, isso é uma questão de tempo. Mas desligar-se de Deus, essa é a consequência. Aí, Deus, não se esqueçam disto, Deus sabe tudo. Já estava sabendo que Satanás estava cogitando aquelas coisas, como Lúcifer. Podia ter logo intervido e ter dito: olha, Satanás, como é que é? O que você está pensando por aí? Você vai embora. Eu cá com você. Você fica aqui no meu céu, fazendo esses pensamentos, e eu sei o que é que você vai fazer, porque eu conheço o futuro. Você vai sair por aí falando aos anjos: cuidado comigo. Não, deixa lá. Ele é livre. Ele é um ser livre. Aqui começa logo o filosofia de Satanás a falhar. Ele está acusando de traição, ele está acusando de prepotência a um Deus que lhe deixou pensar tudo o que ele quis sem fazer nada. Ele é um homem perigoso. E ele cogita, começa falando, conspirando, diz o livro História da Redenção entre os anjos, e Deus não faz nada. Aí quando coisas chegam a um caso sério, que os anjos estão sendo enganados, Deus reúne os anjos todos em paradas no livro História da Redenção e explica claramente que o seu filho é Deus e deve ser adorado. E explica claramente que está gerando uma constituição e sugere que vocês repensem, analisem, mostrem tudo. E uma parte dos anjos, já estava, uma metade já estava do lado lá, reconsiderou e voltou. Mas um terço continua a achar que não. E Satanás disse que estava disposto a enfrentar tudo e a avançar para a guerra. Esse Deus tem um traidor, vence a guerra, e agora podia ter dito: agora todos para ali vão ser todos decapitados. Não, olha, é o seguinte: infelizmente eu venci, ou felizmente, vocês perderam. Não podem mais ficar aqui. Então vão ter que sair, porque este lugar não vai ter estabilidade com vocês. Vocês vão sair, eu vou-vos confinar um espaço no universo, porque é tudo meu, eu fiz. Tínhamos uma amiga que dizia: esse Deus é tão se Deus existe, é tão assim, porque é que morrem crianças de fome? Eu digo: a minha amiga, você devia estar caladinha, porque se eu quisesse, tinha que matar. Vocês falam tanta coisa sobre ele, você acha que ainda ele é mau? Foi ele que fez. Ele faz o que ele quiser. As pessoas dizem assim: eu sou livre, eu faço o que eu quiser, Deus não pode me obrigar. Está bem, ele também é livre, faz o que ele quiser, e ninguém pode obrigar, só que ele é Deus. Se ele fizer o que ele quiser, já está acabado. Então as pessoas, só elas é que querem ser livres. Ele não pode ser livre, fazer o que ele quiser. Ele podia ficar aqui, eu posso e faço. E agora? Não é? Já imaginaram se Deus fosse assim? Bom, mas então começa a haver toda uma situação. Deus diz assim: agora vou mostrar aos traidores como eles estão enganados. Assim, eu espero, desde Satanás por 6 mil anos, sempre mostrando o que ele acha. Agora que vocês já estão vivendo num cheio de poluição, com buracos na camada do ozono, onde não dá nem para comer mais nada do que está aí, onde já estão a ver a concupiscência por todo lado, a homossexualismo crescendo, a sexualidade livre crescendo, todos os problemas de corrupção, não há mais nem como eleger alguém para nos liderar, porque todo mundo está tentado pela concupiscência. Vocês ainda querem essa opção? Chegaram agora à conclusão que essa opção não está boa? Ok? Queremos agora tentar um novo esquema de governo, voltar ao meu esquema antigo, porque até enquanto eu estive governando sem deixar nenhum foco, não houve nada destes problemas. E esse Deus diz assim: o meu plano é este, agora vou resgatar. Eu vou tomar a forma do traidor, vou viver entre os traidores, deixar-me espancar pelos traidores, deixar-me ser crucificado pelos traidores, orar pelos traidores, remir a culpa dos
traidores, pagar a pena deles. Vocês não estão entendendo bem a coisa. Isto é a mensagem de salvação. O grande Senhor do Universo, Todo-Poderoso, que tem poder acima de qualquer outro ser criado, pegou no seu próprio filho, por opção desse mesmo filho, e entregou para pagar a pena dos traidores. É isso que estamos a falar aqui. Não há nenhum monarca que eu conheça que faça uma coisa destas. Eu, o rei, pego no meu príncipe e dou para pagar a pena dos indivíduos que estão traindo o meu governo. Onde é que isso existe? Não, mas não é só isto. A história não fica por aqui. E eu agora vou mostrar pelo amor e vou dizer assim, eu vou ficar neutro. Eu nem vou abrir a boca. Estou dizendo, porque é que Deus não aparece e diz logo, não. Eu não quero que digam assim, pois é muito esperto, ele está tirando vantagem, porque ele é fortão, faz tudo o que ele quiser, chega aqui e evangeliza todo mundo. Eu disse, eu não vou nem abrir a boca. Eu vou ser tão fantástico na vida das pessoas, que essas pessoas vão se sentir tão tocadas, e elas vão sair por aí dizendo como eu sou. Elas é que vão dizer quem eu sou. Satanás tenta tudo, enganar as pessoas, tenta mensagem subliminar, tenta hipnotismo, tenta tudo. Pressiona, leva a complôs, leva a enclaves onde elas não têm a solução e têm que tomar decisões. Deus não faz nada disso. Eu disse assim, eu vou testemunhar na sua vida. Você vai ficar tão grato que você vai querer me servir e você vai crescer por aí dizendo a quem eu sou aos outros. Isto é fantástico. Mas o plano ainda não acaba por aí. Eu fico calado e mantenho a minha neutralidade, enquanto estou sendo injustiçado e tem gente aí dizendo que eu sou isto e aquilo e aquilo outro. E vou deixar que os outros falem de mim, porque se o meu testemunho é sobre mim, ele não é válido, mas se os outros testemunham sobre mim, ele é válido. E o meu filho vai ficar para sempre na forma de traidor. Vocês vão olhar para ele e vão se lembrar que eu fui traído e o que eu fiz pelos traídos. E se alguém não quis ser salvo, é porque eles continuam a ser um traidor e seguir um caminho que não tem solução. E eu vou trazer o meu reino para ser aqui e os traidores vão governar comigo. Meu amigo. Meu amigo, desculpem. Não há como entender. Não há como entender um Deus assim. E para combater tudo, como eu já teria dito, tudo já cria o homem. Façamos o homem à nossa imagem. Para que, para sempre, a imagem do Criador esteja refletida ao universo como um Deus de amor. Ele assumiu a forma física daquilo que é a sua imagem. E para sempre vai governar perfeitamente o universo. E ninguém mais vai nem cogitar. E se alguém um dia falar, você lembra-se do pecado vivo, o que é que você vai falar? Porque não quer nem lembrar disso. Eu prefiro lembrar do plano da salvação, da experiência da salvação. Agora do pecado, deixa eu falar. Então temos aqui um grupo. E agora eu queria que entendessem o seguinte, vamos entrar numa fase complicada. Esse grupo, o Espírito Santo diz assim, todos devemos esforçar-nos com o melhor das nossas forças para fazer parte dos 144 mil. Infelizmente eu não consegui abrir as minhas notas. Quando vocês editarem, eu mando todas as citações para serem colocadas. Ora bem, como é que você vai fazer, esforçar-se para fazer parte? Eu vou me esforçar para fazer o vestibular na faculdade. Onde é que fica? Não sei. Qual é? Não sei. Qual é o curso? Não sei. Então você não vai descobrir? Não, há coisas que não foram reveladas. Isto faz sentido? O governo não quer que eu saiba. Então como é que você vai se esforçar para fazer parte de uma coisa que você não sabe? Eu não sei. Estão a ver onde é que o diabo quer chegar com essa história? Não! Ellen White diz que não devemos gastar tempo com questões como quem são os 144 mil. Meu amigo, entenda uma coisa. Nós devemos gastar tempo para saber quem são os salvos? Sim ou não? Eu devo tentar saber se você vai ser salvo? Não. Se ele vai ser salvo? Não. Eu não preciso saber quem são os salvos. Então não preciso estudar a salvação, é isso? Não. Eu devo entender a salvação, mas não preciso esforçar nem gastar tempo para tentar saber quem são os salvos. Ora bem, eu não preciso gastar tempo com questões como quem são os 144 mil. Quem é a pessoa que faz parte do grupo? Mas isso não quer dizer que eu não deva estudar o assunto. Como ela mesma diz, o livro que foi selado foi o livro de Daniel, não o livro do Apocalipse. Ele é a revelação. E se Deus fosse lá como revelação, é porque Ele quer revelar. Agora, então o cenário é este. Estamos nas últimas fases da história da Terra, prestes a haver as pragas. Deus está segurando com os seus anjos os 4 cantos da Terra para nós completarmos a santificação e depois, na segunda parte, nós vamos ver os que já foram resgatados
como é que vai acontecer quando Jesus chegar? Que grupos de pessoas temos? Estão todos dormindo? Os salvos e os ímpios. Esses grupos se dividem em dois grupos mais. Muito bem, muito bem. Os vivos e os mortos. O que é que vai acontecer com os salvos vivos? Transformados num abismo de traidores. E vão ser levados. Os outros que estão mortos vão ser ressuscitados, juntar-se aos salvos vivos e ser levados. Então nós temos aqui, quem é que estava primeiro quando Jesus chegou? Os salvos vivos. São primícias ou não são primícias? Estão a ver? Então, não só são primícias por serem os primeiros a estar ali quando Jesus chega, mas também são primícias porque são os que atingiram um grau mais elevado. Por que é que eu digo isto? Porque há aqui um problema técnico. O plano da salvação é justificação, santificação e glorificação. Quem já esteve embranhado em videojogos sabe que você não passa para o nível seguinte sem completar o nível anterior. Você não sabe quando dizer, quero agora ir para o nível 7. Não é? Então, primeiro você passa os níveis. Há jogos que dão para pular, mas você não... Dificilmente você vai conseguir lidar no nível 7 se você não fez o nível 2. Não é? Ora bem, Deus de vez em quando translada umas pessoas. Não é? Leva para o céu. Chama-se isso cheque pré-datado. Porque Elias e Enoque, Jesus ainda não tinha vindo. Como é que ele pega e translada dois indivíduos? Não, filho, eu estou contente com o vosso desempenho em Cristo, eu vou-vos transladar. O diabo, pera lá, mas Deus não. É um cheque pré-datado, diabo, fica calmo. Eles vão começar a... E quando Jesus está ali, as dificuldades para ver a missão que vai enfrentar, quem é que chega? Olha, nós estamos no cheque pré-datado. Se você não for, nós vamos ter que voltar para baixo. Por favor, vá. Por favor. A última coisa que a gente quer é voltar para aqui. Depois da gente ver como é que é o seu reino, a gente não quer este reino do diabo. Faz isso por nós. E como nós representamos dois grupos. Nós representamos, no caso de Moisés, ele morreu, não foi trasladado. Nós representamos os que morrem e ressuscitam. E nós representamos os que vão ser transladados vivos. Por favor, faça esse sacrifício por nós, mesmo que os outros não aceitem, não aceitem. Então imagina, não é? Jesus, ok, estou pensando, realmente eu vou ter que devolver o cheque, não é? Vai ser complicado. Agora mais, vamos preparar o seguinte: Jesus queria levar Elias para o céu, sim ou não? Jesus queria levar Enoque para o céu, sim ou não? Queria levar Moisés para o céu, sim ou não? Por que é que trasladou Elias, trasladou Enoque e não trasladou Moisés? Ninguém pode passar para a glorificação sem completar a santificação. Deus trabalhou com Moisés. Moisés, ele disse: Moisés, você vai libertar o povo. Cuidado quando Deus dá uma missão. Eu venho há algum tempo a entender a minha missão. Quando Deus disse que você vai dirigir um canal de televisão, eu cheguei ao Brasil, comecei a estar ensinando os melhores profissionais. Deus começou, coitadinho, deixa eu lá, ele já vai descobrir o que está a fazer. Não é? Moisés, ele disse que Moisés sempre foi escolhido para libertar o povo. Eu? É isso aí, vou aprender tudo no Egito. É isso aí, eu, portão. Bom, eu, o Egito batendo no hebraico. Já precisamos libertar o povo. Já estou libertando aqui o povo. Não, está bem, Deus, Moisés. Vamos, vai para o deserto. Vai para o deserto um pouco. Já vamos falar sobre a questão de libertar o povo. Moisés vai para o deserto e esquece essa ideia maluca. Mas Deus não tinha dito ao caso, essa era a missão dele. Moisés foi para o deserto, fica 40 anos lá. Ao fim de 40 anos aparece Deus. E aí, Moisés, vamos libertar o povo. Agora já não tem força, eu não consigo bater nem o Egito. Não, agora é que você está pronto. Não, eu não sei nem falar bem, eu não vou conseguir nem dominar a língua, não, Moisés. Agora é que você está pronto. Essa é a missão que eu chamei. Você vai ter que ir, vamos lá. Você não, senão, você não aproveitou quando estava batendo nos egípcios todos. Então aí eu vou te dizer o que é que você vai fazer, eu vou mandar o teu mal para te dar força. Aí Moisés, nós tentamos, eu que a história de Moisés diz, coitado deste homem, que homem paciente, mentira. Ele passou, pensa só, alguém aqui impaciente, não levanta a mão. Alguém aqui impaciente sabe, se tivessem 80 anos para deixar de ser impaciente, eu acho que você conseguiria algum progresso.
Moisés passou 40 anos sozinho com as ovelhas. Já viu ovelha, não é? Vai para ali, vai para ali. Para ali! Nunca se altera, você pode. Nada muda. Moisés passou 40 anos com estes bichos. Aí 40 anos com o povo de Israel, que vê todo o tipo de milagres e continua. Cadê o Senhor? Porquê é que o Senhor está tão velho? Agora temos que ver estas águas que Ele transformou, que eram amargas e estão doces. Agora temos que comer maná, e mesmo com grande fome, os desertos vão reclamando de coisas que não têm razão nenhuma de existir. E Moisés ali para assim, e no último momento, ao fim de 80 anos de treino, toma lá a água! E Deus, ok, Moisés, agora sim está correndo. Eu ia te transladar, mas infelizmente eu não posso levar para a glorificação alguém que manchou a santificação. Então vamos fazer uma coisa, eu vou tomar na mesa, mas você vai ter que morrer para eu depois te ressuscitar. Amigo, o Espírito Santo nos diz claramente que Enoque é um tipo nosso, e nós somos um tipo dele. E que Elias também. Elias representa não só a mensagem, nós somos o terceiro Elias, e Enoque representa o que nós temos que fazer, que são os 144 mil vão fazer, que é andar com Deus e seguir o Cordeiro aonde quer que Ele vá, e logo, como antítipos de Enoque, ser transladados vivos. Mas para isso temos que andar com Deus. Deus vai andar com pessoas que são pecaminosas, que estão numa vida de condescendência com o pecado. Andar com Deus significa ter empatia com Ele, representar, refletir o seu caráter, o caráter de Cristo. Entendem aquilo que eu quero dizer? Não vai estar ninguém, isto é muito importante, não vai estar ninguém para receber Jesus vivo e ser trasladado vivo para o céu na condição de Moisés. Esses vão ter que morrer primeiro para serem ressuscitados. Todos que quiserem ter a graça de estarem vivos para ver Jesus voltar, têm que estar na condição de Enoque, irrepreensíveis e refletindo plenamente o caráter de Cristo para serem selecionados como um grupo especial, como as primícias daqueles entre os salvos, que não terão morte. Se você não completar a sua santificação, dando o seu melhor, Deus vai fazer com você o que fez com Moisés. Moisés era muito impulsivo, levou 80 anos e mesmo assim não estava no ponto. Então Deus não pôde transladar, porque senão seria acusado por Satanás. Teve que o deixar morrer para o ressuscitar. E a morte de Moisés é uma coisa linda. Vê-se que Deus ali só fez cumprir uma formalidade. Deus estava ansioso para levar Moisés. Pelo que falou do texto também, ele se decompôs, mas ele deve ter alguma lição, porque ele não morreu imediatamente por isso. É necessário isso, porque ele tem que sofrer um pouco da consequência, não é? Que não é o caso de Jesus. Jesus morreu, mas não deixará o seu cérebro ver a degradação, não é? A corrupção. E aí Deus deixa isso. Então Deus vai fazer isso com alguns por misericórdia. Mas não pensem aqueles que não fazem o seu melhor pela santificação, que são comparados com Moisés. Estamos a falar daqueles que dão o seu melhor. Quem não der o seu melhor, pode até ser que nem morra. Vai ficar vivo para inventar todo o problema. Ou pode ser que morra e não esteja salvo, que não está imune às pragas. Nós temos aqui o cenário, e este cenário é exatamente o cenário que estamos a viver agora, meus irmãos. E eu quero que entendam isto. Agora, e a literalidade e a simbologia do número? Algumas pessoas ficam a dizer, não, é literal, não, é simbólico. Já tivemos Presidente da Conferência Geral pessoas que acreditaram que eram literais. Já tivemos como Presidente da Conferência Geral pessoas que acreditaram que era simbólico. Então, é uma falta de respeito, eu digo isto olhando mesmo para a sua câmara, é uma falta de respeito às pessoas que dizem que é ridículo pensar que são literais. Quero deixar bem claro. E é uma falsidade dizer que é a doutrina da nossa igreja a simbologia do mundo. A igreja não tem posição sobre isso. Nós não podemos ridicularizar a posição dos outros. Agora, o que eu quero que pensemos, eu vou deixar alguns aspectos de reflexão. Se o número for simbólico, não há nenhum problema. A nossa preocupação só se prende, então, com os padrões. Eu diria, não se preocupe com a simbologia ou literalidade do número, preocupe-se com os padrões.
Vou fazer uma pergunta direta, Franca. Se você sair aí pelas igrejas, você consegue juntar 144 mil neste Estado? Então por que estamos preocupados se não ser simbólicos ou literais, ou tentando insistir que são simbólicos? Vamos estar preocupados em estar neste Estado. Então, o que temos que estar preocupados é que temos que estar neste Estado. Não vale a pena ficar com condescendências e histórias e dizer não, Deus me aceita como eu sou. Isso deve ser fantástico. Ou Deus te aceita como você é para Ele transformar a imagem de Cristo. Não é? Você acha que Ele vai considerar as primícias dos salvos um grupo de caras relaxados que nem chegaram a ter a mesma dinâmica espiritual e firmeza que Daniel? Porquê que Daniel não está nestes grupos? Nem Daniel foi transladado. Você acha que ele vai pegar e transladar qualquer cara aqui que está agora não consegui ver o seu caso agora e eu estou muito bem. Oh meu amigo, vamos parar para pensar um pouco, não é? Então, se você acha que é simbólico, tudo bem. Mas só se preocupe que você tem que estar neste padrão. Este é o padrão. Meu amigo, o Filipão foi para Portugal e ele não pegou qualquer perna quebrada para jogar na seleção. Ele foi pegar os melhores, não é? E eu não estou a ver, o Senhor do Universo tem que ficar com qualquer lixo que não quer fazer nada e que desreconhece e desmerece o seu poder. Que confirma exatamente o que Satanás disse. Satanás disse, não é possível guardar os mandamentos de Deus porque ele é muito exigente. E essas pessoas estão dizendo, eu queria, mas eu não consigo. Cadê o poder de Deus? E depois ficam cantando às vezes vencedor cada dia. Não é? Vencedor do quê, filho? Da Copa? Porque eu não estou a ver esse processo de santificação. Cadê essa frase que diz que aquele que começou o processo é poderoso para completá-la? Completar essa obra. Então, mas se for simbólico, está resolvido. Então somos um grande número. Mas isso for literal. Mas a idade também não é um problema. Porque se for literal, se você não atingir o padrão do grupo e der o seu melhor, você vai morrer. Só não vai ver Jesus voltar da mesma forma, estando vivo, e vai ser ressuscitado. Mas se não estiver dando o seu melhor, então também nem interessa se é literal ou simbólico. Então, conclusão da história, 144 mil, você tem que dar o seu melhor, por este padrão, o caráter de Cristo, como seu modelo, e embrenhar-se com o esforço e sacrifício, embora sabendo que isso não vale nada, mas é mediante esse esforço e sacrifício que o poder de Deus vai atuar na sua vida, e é pelo poder dele que você vai refletir perfeitamente o caráter de Cristo. Mas eu queria fazer uma pequena consideração. Profecias são compostas de 3 partes. Profecias numéricas são compostas de 3 partes. O número, o símbolo e a sua representação literal. Por exemplo, 10 é o número, chifres é o símbolo e poderes é o seu significado literal. 4 é o número, animais é o símbolo e reinos é o seu significado literal. 7 é o número, trombetas é o símbolo, mensagem o seu significado literal. 7 é o número, igrejas é o símbolo e períodos do povo de Deus é o seu significado literal. 144 mil é o número, santos, virgens e irrepreensíveis é o símbolo, santificados que refletem o caráter de Cristo é o seu significado literal. Eu nunca vi uma profecia, ou seja, 4 é o número, reinos é o símbolo, 10 poderes é o seu significado literal. Você já viu alguma profecia mudar o número? Quando muda do símbolo para o literal? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Seja na parte simbólica ou seja na parte literal, o número não é normalmente afetado. 4 animais não passam a ser 6 animais, porque agora é a literalidade. Mas muitas pessoas dizem, não, mas existe um dia igual a um ano. Embora um dia sejam 365 dias, que na realidade em profecia não são 365 dias, porque é o ano judário. Um dia, um ano, 10 chifres, 10 poderes, 4 animais, 4 reinos, 7 trombetas, 7 mensagens,
144 mil virgens, 144 mil santos. Isto fica para a vossa consideração. E deixo para a vossa consideração também o texto de Primeiros Escritos, página 15, em que se diz, fala sobre a segunda vinda, e o Espírito Profecia diz assim, eu vou repetir esses verbos. Os santos vivos em número de 144 mil. Ela não está fazendo uma profecia simbólica, ela está descrevendo uma visão. Depois você pode pegar lá mais para frente, creio que é na página 175, e você vai ver algo fantástico. Eles fazem um outro erro comum. Muitas pessoas pensam que este grupo são todos que morreram na mensagem do terceiro anjo para cá. Mas essa é uma doutrina que não bate certo por causa de alguns fatores. Primeiro, porque os que morreram na mensagem do terceiro anjo para cá vão morrer e ressuscitar. Os 144 mil, diz no livro Maranata, não, é no livro Maranata, não é Sara? Não passam pela experiência da morte. São os santos vivos. Segundo, porque os que morreram na mensagem do terceiro anjo não podem cantar o cântico, porque o cântico é da sua experiência, a sua experiência é o tempo de angústia. Ora, os que morreram na mensagem do terceiro anjo não passarão pelo tempo de angústia. Aí muitas pessoas dizem, não, mas eles vão ressuscitar na última praga, porque as pragas são cumulativas. Meu amigo, pragas não causam angústia nos santos, mas causam angústia nos ímpios. O tempo de angústia não é causado nem sequer pelos sofrimentos que os santos estão passando, mas por saber se os seus pecados foram todos confessados ou não, se estão ou não refletindo completamente o caráter de Cristo. Esta é a angústia. Eles estão lutando com Deus por causa disso. Então, logo, os que morreram na mensagem do terceiro anjo não podem fazer parte do grupo, porque não vão saber a música, ou a letra, pelo menos, não vão saber essa experiência. E mais, ponha-se no lugar de Ellen White, que morreu na mensagem do terceiro anjo. Muitos pensam que Ellen White vai fazer parte dos 144 mil. Então, imagine, você escreveu isto e sabe que os que estavam mortos vão ressuscitar e vão estar glorificados. Você ressuscita, para dizer que é Ellen White, você ressuscita, olha para si, está glorificada, vê os 144 mil, você se lembra tudo que escreveu, você tem alguma dúvida de que está salvo? Então você não pode ter dúvida e não está passando por angústia, você não tem dúvida de salvação. Logo, você não passa por tempo de angústia. Há um texto espírito que diz assim, quando a senhorita Hopkins, não precisamos preocupar-nos, vi que ela descansaria durante o tempo de angústia e estaria com os 144 mil. E muita gente pensa, está vendo? Ela morreu, vai estar como? Espera lá, olha como não bate certo. Se ela descansou no tempo de angústia, como é que vai cantar a experiência do tempo de angústia? Não vai saber a letra. Logo, temos que distinguir uma palavra quando lemos o Espírito de Profecia, que em inglês é clara e em português também. Com ou entre. Quando fizer os seus estudos em casa, distinga quando o Espírito de Profecia diz que está entre os 144 mil ou com os 144 mil. E eu explico isto de uma forma muito simples. Eu estou com os brasileiros, mas eu não sou contado entre os brasileiros. Entendem? A senhorita Atkins vai estar com os 144 mil, mas ela não vai ser contada entre os 144 mil. Ela não vai suscitar estar com os 144 mil, mas ela não vai estar entre os 144 mil. Porque esse grupo não passa pela morte, completa a santificação, reflete completamente o caráter de Cristo, está selado, é numerado, selecionado, e vai ser transladado. E vai ser as primícias, juntamente com os outros. Agora, Deus tem um privilégio para todos morrerem na mensagem do terceiro anjo, que é a primeira parte do jogo. Eu ainda não encontrei um exemplo melhor, desculpa usar isto. É só para as pessoas não confundirem com pensarem que há 3 ressurreições. Existem 2 ressurreições. A primeira dos salvos e a segunda dos ímpios. Mas na primeira ressurreição existe a primeira parte do jogo e a segunda parte do jogo. Na primeira parte vão ser ressuscitados todos que morreram na mensagem do terceiro anjo. Isto está no livro de Primeiros Escritos, penso que na página 175. Como eu disse, eu não estou com as notas aqui, então estou fazendo memória. E o que é que acontece? Ouço a voz de Deus semelhante a um trovão. Os 144 mil reconhecem que é a voz de Deus e os ímpios pensam que é um trovão. Semelhante a muitas águas, desculpe, diz o texto, os ímpios pensam que é um trovão. Todos que morreram na mensagem do terceiro anjo são ressuscitados para ouvirem o conselho de paz.
Deus te levou para você um lugar de camarote, meu amigo. Você vai assistir ao espetáculo desde o princípio. Você vai ouvir Deus a dizer o conceito de paz, tal como Ele disse do seu filho. Este é meu filho amado. Ele vai dizer para todo mundo ouvir: estes são os meus. Estes são os que cumpriram. Estes são o meu povo. Os que vocês estão perseguindo aí, que disseram que não existia Deus, aqui estou eu para testificar que são estes. E vão fazer um concerto de paz com este Israel. Não é? E desse concerto de paz começa-se a ver então uma nuvenzinha do tamanho de uma mão, e ela vai se aproximando, e os que morreram na mensagem do terceiro ano, ou seja, se nós morremos agora dando o nosso melhor, vamos ver este espetáculo. Também aqueles que nos passaram as cruzes vão infelizmente ver este espetáculo para eles. Essa mão vai crescendo, e vai se tornar visível que é Jesus chegando. Só então, Jesus pega na sua trombeta de prata, toca e diz: despertai, despertai, vós que dormis no pó. E todos que morreram desde Adão até ao nosso tempo vão ressuscitar para se juntar. Ainda estamos na primeira ressurreição. É a segunda parte da primeira ressurreição. E vão sair com o seu tamanho natural. Esse vai ser um momento bonito. Adão, você não está muito mal, não é? Mas os mais baixinhos vão ter. Adão vai ver o resultado de ter dado a dentada naquela fruta, não é? Ele vai ter a possibilidade de ver o resultado. Olha o que aconteceu com a raça humana. Eu tenho um amigo que diz que ele vai pegar em nós assim e dizer: olha, fala isso. Ele vai ver. Por isso é que no céu vamos todos crescer até à estatura de Adão. E Adão vai se destacar entre todos os salvos. E quando chegar ao céu, ele vai representar a nação humana, porque Jesus resgatou esse mérito. Então, resumindo, os 144 mil são o grupo especial entre os salvos, que vai estar vivo quando Jesus voltar, tendo completado a sua santificação e refletindo completamente o caráter de Cristo. Não tenhamos dúvida, porque lemos esta manhã em vários textos quando é que eles completam esta santificação, e isso é antes de receber a chuva sobre, ou o refrigério, de receberem o selo, para poderem receber o selo. E então, eles já estão prontos, e não é nesse momento que eles completam a santificação. Não confundir perfeccionismo com perfeição. Perfeição, no contexto bíblico e no contexto do Espírito de Profecia, se prende com a santificação, que é o trabalho de uma vida. Se a vida acabar, cessou o seu trabalho por ali, Deus completa o resto, se você deu o seu melhor. Se a vida não acabar, você tem que ser transladado, então você tem que acabar com a santificação. Estão a entender a situação? Então, esta é a condição em que eles vão estar. E vão ser recebidos e ser selecionados como um grupo especial. Porquê um grupo especial? Porque Deus é tão fantástico que Ele vai esperar, em vez de pegar os homens e dizer assim: vou fazer um grupo especial daqueles dos antediluvianos. São homens grandes, fortes. Não, Ele pega naqueles pequenininhos, no último resquício. Você já bebeu um suco de uva lá no fim, aquele fica ali na borda, ele pega o melhor suco. Que é o que ele fez nas bodas de Canaã. O melhor suco está no fim. E ele chega ali nas bordas e diz assim: olha, ó diabo, deixa-me mostrar-te uma coisa. É nas bordas que eu vou pegar as minhas primícias. Olha para isto. Dali nas bordas ele faz refletir completamente o seu caráter nos seus filhos e grava-o como selo de Deus vivo para sempre. E esse grupo vai ser o século da guarda da honra de Jesus. E onde Jesus chegar, ele estará dizendo: eu venci e provei que o caráter de Deus e a sua lei é perfeita. E estes que estão aqui comigo, das bodas, provaram 144 mil vezes que o caráter de Deus é perfeito e que Deus é o soberano direito deste universo. Amém. Não só porque o criou, mas porque o resgatou. Esta é a missão e o privilégio que nós temos de Deus. Isto não tem dúvida o que Deus reservou para nós. Você, tudo bem, você vive num tempo de angústia do qual nunca houve, mas também onde superabundou o pecado. Meu amigo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então é aqui onde o pecado está em mais abundância que Deus vai fazer superabundar a sua graça. E meus amigos, não tenham dúvidas, mas se não está com certezas, não fique perdendo noites de sono atormentado para tentar saber se são simbólicos ou literais. Perca noites de sono com o estudo e Deus vai mostrar. Agora,
Uma coisa, não tenha dúvidas, que de uma forma ou de outra, simbólicas ou literais, todos temos que nos esforçar para fazer parte deste grupo e estar com as características dele que dá no nosso.